vocês? Como que vocês passaram a semana que passou? Espero que vocês estejam bem. E hoje vai ser nossa segunda aula do tema geral, profeta e reis. Naquela época lá no Antigo Testamento, que foram homens que foram profetas e reis de Judá. Judá era do povo de Deus, tá bom? Então, antes de tudo, vamos orar agradecendo a Deus por esse momento. Querido Deus e amado Pai, nós te agradecemos por mais um dia, por mais esse momento, Deus, em que nós estamos aqui para aprendermos mais a Tua palavra. Abençoe cada lar, cada pessoa que está nos assistindo. Traga, ó Deus, o Teu amparo, traga, ó Deus, a Tua alegria, ó Deus, e traga do Teu discernimento, Pai. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós oramos e te agradecemos. Amém. E continuando a nossa história sobre reis e profetas, ou profetas e reis, na aula anterior nós falamos sobre quem? Nós falamos sobre Isaías e o rei Ezequias. E hoje nós vamos falar sobre Uda e Josias. Isso mesmo, nós vamos falar sobre Uda e Josias. Uda era uma mulher. Tá bom? Só para vocês saberem disso. Essa história que eu vou contar para vocês hoje, ela está lá no livro de 2 Reis, no capítulo 21 e 23. E também está no livro de 2 Crônicas, capítulo 33. Tá bom? Então, se você quiser conferir, pode ir lá estar conferindo. Hoje nós vamos falar sobre Josias. Eu vou contar hoje para vocês a história de uma menina. O nome dessa menina era Clara. E Clara era uma menina que gostava de fazer coisas diferentes, sabe? Gostava de mexer nas coisas. E ela era muito assim agitada. E a mãe dela ficava tentando, sempre chamando a atenção dela, sempre falando para ela ficar mais calma, mais tranquila. Mas Clara, ela era muito assim agitada, ela queria fazer as coisas. Aí um dia a mãe dela disse assim: vamos na casa da vovó Laura, que nós precisamos fazer uma arrumação, arrumar, organizar o porão da casa da vovó Laura. Na mesma hora, você acha que Clarinha fez corpo mole? Clara não fez corpo mole. Ela disse: vamos sim. E ela foi para a casa da avó dela. E quando ela chegou lá no porão da casa da avó delas, que elas começaram a arrumação, tinha muitas coisas diferentes, eu imagino. Tanto que Clara deve ter ficado feliz, não é mesmo? Porque ela estava mexendo com coisas diferentes, olhando, vendo, aprendendo, coisas que não fazia parte da vida dela, na vida dela normal. Não é muito bom isso? E a história de hoje, nós vamos falar um pouco sobre isso também, sobre arrumação, sobre uma época que as coisas foram modificadas, certo? E nessa época tinha a profetisa Uda e o rei Josias. Então, antes de Josias assumir o reinado, quem reinava era o seu pai. E o pai dele não foi um homem muito bom, não. O pai dele era Amon e o avô dele era Manassés. Manassés, que era o avô de Josias, só fez coisas assim bem feias, só desobedeceu a Deus o tempo todo. Ele era um homem que, além dele fazer coisas erradas, ele ainda ensinava o povo a fazer também. E Amon, que foi filho de Manassés, também só fez coisas erradas. Só desobedeceu a Deus e não ensinava o povo de Deus, o povo de Judá, a adorar o Deus verdadeiro. E nisso ele só ensinava a adorar outros ídolos e fazer toda a prática de coisas que não agradam a Deus. Só que chegou um tempo que Amon veio a morrer. E sabe quem foi que assumiu o trono naquela época? Sabe quem foi? Foi o seu filho, Josias. Mas espera aí, tem uma coisa aqui. Josias era uma criança ainda, isso mesmo. Josias era muito pequeno, ele era uma criança. Sabe quantos anos Josias tinha nessa época? Que ele teve que assumir o trono, porque o trono não poderia ficar sem o rei? Josias tinha apenas 8 anos. Vamos repetir comigo? 8 anos. Ele só tinha 8 anos quando ele assumiu o reinado. Nossa, mas tão pequeno. Será que ele não ficou com medo? Olha só, gente, diferente de
todos que passaram ali pelo reinado de Judá, e diferente do pai dele, Amon, e do avô dele, Manassés, Josias não andou no mesmo caminho dos pais. Ele fez tudo diferente. Sabe o que a Bíblia nos fala? Que Josias, ele procurava andar com Deus. Ele andava juntinho de Deus. Ele não se desviava nem para a direita e nem para a esquerda. Ele andava aqui, juntinho com Deus. Que coisa maravilhosa, não é mesmo? Andar com Deus, ser obediente a Deus. Só que aí, quando Josias já estava grande, Josias, ele pensou: o templo do Senhor está abandonado, ninguém vai lá, está tudo empoeirado, tudo cheio de teia de aranha. Ele chamou o sacerdote Ilquias e falou: Ilquias, eu quero que você vá lá no templo e comece a reformar o templo, arrume, fazer uma arrumação, organizar tudo. E Ilquias ficou muito feliz com a notícia, com aquele pedido de Josias de arrumar tudo. Sabe por quê? Porque os outros reis não estavam se importando com o templo do Senhor, com a casa do Senhor. Ela estava abandonada. E aí a palavra de Deus nos diz que Ilquias foi lá e começou a arrumar as coisas do Senhor, levou homens para ajudar no trabalho lá na casa do Senhor. Só que quando eles estavam arrumando, entre tantas coisas que eles estavam mexendo, ele encontrou, olha só o que ele encontrou. Ele encontrou um pergaminho, que seria hoje a Bíblia, a palavra de Deus. Ele encontrou um rolo, nesse rolo estava escrita a palavra de Deus. E quando Ilquias encontrou esse rolo que estava escrita a palavra de Deus, sabe o que ele fez? Você pode me dizer aí, imaginar o que ele pode ter feito? Vamos ver o que ele fez, né? Isso mesmo, sabe o que ele fez? Ele pegou aquele pergaminho, pegou aquele rolo. Naquela época, naquele tempo, era mais ou menos do jeito que vocês estão vendo aqui na imagem. E ele levou até o rei Josias. E na hora que ele começou a ler o rolo para Josias, né, da palavra de Deus, ele começou a falar para ele. E na hora que Josias ouviu aquilo ali, ele entendeu as coisas que estavam escritas ali, e ali estava escrito dos outros reis que vieram antes dele, o quanto eles tinham desobedecido a Deus, o quanto eles tinham pecado, feito coisas horríveis diante de Deus, o quanto eles tinham deixado o coração de Deus triste. E ouvindo aquilo ali, Josias ficou muito triste. Ele rasgou a roupa dele em sinal de tristeza, porque ele estava vendo aquilo que tinha acontecido. E aí ele chamou e falou para Ilquias juntar todos os outros sacerdotes e que eles fossem na casa de Hulda. Hulda era uma profetisa. E eles foram na casa dessa mulher chamada Hulda. E quando eles chegaram lá, porque Josias queria entender melhor o que estava acontecendo, o que Deus disse, ele falou para o sacerdote Ilquias e para ele juntar os outros homens e irem até a casa da profetisa Hulda, que ele queria que o Senhor respondesse para ele o que Deus queria que eles fizessem, o que estava acontecendo. E aí eles foram lá, e quando eles chegaram na casa da profetisa Hulda, eles falaram para ela tudo o que havia acontecido. E sabe o que ela falou para ele? Ela disse assim: vocês podem chegar lá com o rei e dizer para o rei Josias que o povo vai sofrer as consequências, vai sofrer porque tem pecado, porque tem desobedecido a Deus. E Deus não está feliz com isso. Você pode ir lá para ele e falar isso, porque se eles não se consertarem, Deus vai virar destruí-los. E aí todos saíram de lá, depois que ouviram a profetisa Hulda falar, eles saíram de lá e foram falar para o rei Josias. Naquele momento, sabe o que o rei Josias fez? O rei Josias convocou todas as pessoas da cidade, todos os moradores da cidade, as crianças, os jovens, as pessoas mais velhas. Ele convocou todos da cidade para que todos da cidade prestassem bastante atenção
naquilo que estava escrito, naquele rolo onde estava escrita a palavra de Deus. Ele disse: todos têm que ouvir tudo que está escrito. E foi lido para todo o povo tudo que está escrito, que estava escrito na palavra de Deus. E aí, naquele momento, depois que foi lido, o rei Josias, ele assumiu um compromisso diante de Deus e diante ali daquele povo, que eles iam servir e adorar somente o Deus verdadeiro e mais nenhum outro Deus. Ele não ia permitir que ninguém mais se curvasse diante de outros deuses. E aí, quando Josias falou isso, o povo também assumiu o compromisso de que não ia mais se curvar diante de nenhum Deus e que eles iam servir o Deus verdadeiro. Olha só que coisa maravilhosa. O rolo, o pergaminho com a palavra de Deus estava perdido, estava lá escondido, mas alguém foi lá e achou, e nisso eles ficaram sabendo qual era a vontade de Deus. Não é maravilhoso? Então, depois disso, tudo que era poste e ídolo, tudo que era escultura, que era levantado na cidade, Josias mandou que fosse derrubado. Tudo o povo derrubou. E depois Josias foi nas cidades que ficavam pertinho ali do seu reinado, e se ele encontrasse alguma estátua, algum ídolo, era derrubado também. Depois daquele momento, o povo começou a servir a Deus, começou a deixar seus ídolos de lado, a viver de forma errada. Sabe, crianças, é muito importante nós sabermos qual é a vontade de Deus para nossas vidas, porque quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós passamos a conhecer o que é certo e o que é errado, o que agrada e o que não agrada a Deus. Por isso que é importante ler a Bíblia, a palavra de Deus, porque assim você vai ficar sabendo qual é a vontade de Deus. Aí você não vai errar tanto, não vai fazer tantas coisas erradas, tá bom? Então, que Deus possa estar nos abençoando, que possamos sempre fazer as coisas da forma certa, não de forma errada. No versículo de hoje, no Salmos 119, 97, nos diz assim: quanto amo a tua lei, e nela medito de dia e de noite. Então, a lei do Senhor nós temos que amar, a palavra de Deus nós temos que amar e meditar nela durante todo o dia, durante a noite, durante todo o tempo. Nós temos que estar lembrando, meditando e aprendendo mais da palavra do nosso Deus. Vamos orar agora, agradecer a Deus por esse momento. Querido Deus, amado Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Nos ajude sempre, ó Deus, a buscarmos e fazermos, ó Deus, as coisas que agradam ao Senhor. Nos ajude, ó Deus, nas nossas fraquezas, e que sejamos firmes, assim como Josias foi, que não se virou nem para a direita nem para a esquerda, mas ficou firme no propósito, ficou firme e íntegro diante do Senhor. Muito obrigado pela vida de cada uma das pessoas que estão assistindo o vídeo, das crianças. Seja com cada uma delas, ó Deus, guarda os seus corações, Pai. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém? Então, um beijo grande e até a próxima. Não esqueçam, viu? Tchau.